pessoal, seja bem-vindo ao nosso segundo EP dessa série de podcasts. E nesse EP a gente vai falar sobre eSports. Você já ouviu falar sobre os esportes eletrônicos, que é um mercado que vem crescendo a cada ano? E para falar sobre esse assunto a gente trouxe três feras aqui. A gente trouxe a Beatriz, o Oi, Victor pessoal. e o Kenji. Salve, salve! E quem está sempre comigo aqui são eles, Giuseppe e Nicolas. Opa, boa noite, galera. E para começar esse assunto aqui, a gente vai falar um pouco sobre como foi a trajetória deles. Eles vão se apresentar, falar um pouco sobre suas formações, sobre o seu contato tanto com a fisioterapia e tanto com o mundo do esportes. Kenji, você poderia, como é o mais tradicional desse mundo, como é mais tá há mais tempo, você poderia começar falando para a gente como foi o seu contato com a fisioterapia e com os esportes eletrônicos? Então, primeiramente, boa noite aí, André, pessoal que está acompanhando o podcast. É um prazer aí estar participando e muito obrigado pelo convite. Eu me formei em 2009 pela Uninove e até mais ou menos 2016 eu trabalhava em clínica. Então, cheguei a trabalhar em duas clínicas. De manhã eu trabalhava numa clínica com acupuntura e shiatsu, e de tarde trabalhava em uma clínica mais focada na reabilitação mesmo, né? Então, isso daí, de 2009 até 2016, a minha rotina era essa. Manhã, uma clínica e já saía e ia para outra. E no final de 2016, eu estava assistindo um programa de TV e eles estavam fazendo uma matéria com os dois finalistas do CBLOL. Para quem não sabe o que é o CBLOL, é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. É o principal campeonato dessa modalidade dentro do LoL, né? Então eles foram fazer entrevista com o pessoal da staff, jogadores, foi mostrar a infraestrutura dos dois times. Então, os dois finalistas naquela época eram INTZ e CNB. E então, eles começaram a entrevistar um jogador, começou a entrevistar a comissão e entrevistou o psicólogo e o nutricionista. E eu tava crente que ia entrevistar um físio. E para minha surpresa, não apareceu o fisioterapeuta. Daí eu até pensei, falei, não é possível. Ou o fisioterapeuta ele não foi no dia da gravação, ou os caras cortaram da matéria, né? Mas isso daí ficou na minha cabeça, sabe? E daí veio a ideia de começar a mandar e-mail para todos os times de esportes aqui do Brasil, perguntando se eles tinham fisioterapeuta na staff. Então, uns responderam que não tinham, mas não viam necessidade de ter um físio. Outros não responderam. E um dos times que me respondeu que queria marcar uma reunião para ouvir o meu projeto foi a NTZ. Então, mais ou menos em novembro de 2016, fui até a GH da INTZ. Para quem não sabe também o que é GH, são as gaming house. É o lugar onde o pessoal treina e mora, tá? Depois, se vocês quiserem visualizar melhor, coloca no YouTube Game House, vocês vão ver que tem umas Game House que é uma infraestrutura muito grande. E nessa reunião eu apresentei o projeto e eles falaram assim, a gente não tem ideia como que a fisioterapia vai ser funcional para um time de esportes, porque a gente não sabe nada dessa área e a gente não sabe como que os jogadores vão aceitar isso, porque eles também nunca fizeram. E, cara, em janeiro de 2017 eu comecei. Eu lembro que nos primeiros 3 meses, cara, acho que só uns 2 jogadores faziam. O resto eu não queria fazer porque não conhecia.
achava que não ia fazer diferença, mas à medida que os outros dois começaram a falar que estavam fazendo bem, os outros começaram a fazer. Então, acho que esses primeiros 2 meses eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei, caramba, né, cara, ninguém tá querendo fazer, e agora? Será que vai por água abaixo meu plano de implementar a fisioterapia nos esportes? Mas graças a Deus, depois de 3 meses assim, a coisa começou a fluir, e hoje posso falar que eu estou bem contente com o que vem acontecendo com a fisioterapia. É uma área nova, ela tem que crescer muito mais, e eu acredito que o ano que vem, acho que vai ser onde vai também dar uma acelerada, e estamos torcendo também para isso também, né? Mas resumidamente, foi assim que eu entrei nos esportes. Sim, e tenho certeza que quando os jogadores começaram a se sentir mais aliviados, mais Ai, soltos e até desempenho, menos dores. com certeza. Então, porque os jogadores falaram, mas eu sempre joguei e nunca precisei fazer isso. Eu não tenho dor. Eu falei, não, mas você não tem dor, mas uma hora você vai ter. Ou em algum momento do treino você tem. Daí o pessoal pensa e fala, é verdade, às vezes eu tenho dor na lombar. E assim que eu fui captando, né, adaptando muita coisa da parte clínica para os esportes. Então eu falei, porque a gente de fora, né, inclusive eu tinha uma visão que jogador de esportes, eles só tinham dor no punho por causa do mouse e teclado. E não. Nessa vivência de 3 anos, eu percebi que a primeira queixa principal dos caras é a coluna lombar, daí a segunda cervical, terceira é ombro e fadiga ocular, e só na quarta posição que é punho e dedos. Então, para você ver que foi bem diferente do que eu imaginava, né? Mas assim, eu acho que 2017 ele foi um ano bom, importante, porque a NTZ foi onde abriu as portas, né, para os esportes conhecer a fisioterapia, para mim ganhar a experiência e ver o que funciona e o que não funciona, mas eu sempre bato nessa tecla que em 2018 foi onde a fisioterapia ela alavancou assim de uma forma muito boa, porque foi onde eu fui para o CNB, e aí sim no CNB eu pude colocar um projeto que eu queria pelo menos 3 vezes na semana fazer físio no pessoal, e eu queria também estar acompanhando os jogos. Então o CNB ele abraçou essa ideia. Então abraçando essa ideia, deu para fazer muito, muito mais coisa. Então os jogadores também, cara, eles faziam questão de ficar divulgando em stories, em Twitter, né, Facebook. O próprio CNB também, ele deu uma boa visibilidade para físio. Então acho que o CNB foi muito importante para estar passando essa boa imagem da fisioterapia, entendeu? Então, tanto é que depois que eu entrei no CNB, daí abriu porta para o PK, Flamengo, Team Liquid, Loud, PRG, Falcon, né? Sim, Eu acho que no início existe muita resistência. Teve alguma resistência, como você falou, alguns times disseram que nem pretendia ter, né? Por conta que até o que a gente comenta entre a gente, eu, o Nicolas e o André, que as pessoas têm uma ideia muito forte ainda que a fisioterapia ela só serve para reabilitação, não para prevenção também. Então, exatamente. Eu faço também questão de ficar batendo numa tecla. Acho que você colocou muito bem. Os times acham que a fisioterapia ela só está lá para apagar incêndio.
Só quando o atleta tiver dor, tiver com aquela tendinopatia crônica, mas não. A prevenção, ela é mais importante do que a reabilitação. Com certeza. Porque, imagina, hoje se você colocar no Google, um dos melhores jogadores de League of Legends do mundo, ele chama Uzi, o cara se aposentou com 23 anos porque ele não aguentava mais de dor no ombro. Até o ortopedista lá, ele é chinês, o ortopedista dele falou que ele tinha um ombro de uma pessoa de 50 anos. Outro caso, trazendo para o Brasil aqui, para quem quiser, saiu essa notícia também, até o jogador publicou no Twitter dele, é o caso do Absolute, ele também é um jogador de LoL, ele estava com uma tendinopatia crônica e teve que fazer cirurgia recentemente. Então, acho que agora o pessoal está começando a ver a importância. E o outro ponto que eu falo, que também a fisioterapia ela não é só reabilitação e só prevenção, né? A fisioterapia também ela pode estar atuando no aumento do desempenho. Eu acho interessante, Vitão, a gente comentar sobre isso, porque, igual os meninos falaram, tem um olho só para reabilitação, a gente está começando a abrir os olhos para prevenção. Sim. E a gente tem que também mostrar que fisioterapia não é só isso, também é bem-estar, né? É qualidade de vida. Com certeza. Então, assim, exatamente. Não pensando só na fisioterapia, como, por exemplo, no caso da acupuntura, a quiropraxia, que são coisas que o fisioterapeuta ele pode aplicar no paciente, que ele vai ajudar ele, assim, como qualidade de vida mesmo. Sim. Então, isso também tá abrindo os olhos um pouquinho, né, dos jogadores, e eles estão indo atrás da gente, procurando por isso. Com certeza, você vai estar prolongando a carreira do jogador com qualidade. Exatamente. Era isso que eu ia falar agora, a Beatriz falou, porque a gente tem uma coisa assim, que é qualidade de vida e alto desempenho são coisas extremas, assim, né? E andam juntas, né? Exatamente. Então, pra gente ter um bom desempenho, a gente termina tendo que dar uma boa qualidade de vida, querendo ou não, para os atletas. Sim. E por outro lado, eu já trabalhei com futebol também, e, assim, uma das maiores preocupações de um time de futebol é evitar que os jogadores vão para o departamento médico, porque isso vai influenciar no desempenho dos times. Além do custo, né? Exatamente, além do custo. Eu não sei, eu acredito que isso também aconteça nos esportes eletrônicos. Com certeza. Mas além de ter esse aumento do desempenho, tem essa preocupação também em manter os jogadores sempre bem, o desempenho do time, e como você falou, o custo também. E também não só da prevenção, mas como no futebol, né? O jogador está sentindo dor, você tem que ser o mais rápido possível para ele estar preparado para os jogos. Então, sempre tem essa cobrança também. Putz, o jogador está sentindo dor. Putz, vamos ter que reabilitar ele o mais rápido possível para ele estar 100% nos jogos. E até isso que o Giuseppe falou de, por exemplo, usando como exemplo o time de futebol, que o maior medo que um clube tem é que um jogador vá a um departamento médico. Como eu também acompanho esportes já faz um tempo também, eu lembro que em 2016, no CSGO, que é o Counter-Strike Global Offensive, teve um jogador que se chamava Olaf Master, ele na época era o melhor jogador de CS do mundo, e também o time deles, se eu não me engano, era o atual campeão. E ele teve uma lesão no punho que tirou ele de dois meses ele ficou 2 meses sem participar de competições oficiais. E quando avisaram isso, ele até não foi para a equipe, não foi para a competição que ia ter na época, porque não tinha substituto. E a competição valia entre torno de $200 mil. Então já entra a parte de mexer no bolso, como a Beatriz falou também. E uma coisa que me chamou a atenção na época e que eu me relembrei quando a gente marcou esse podcast é que o coach deles na época, o técnico da Fnatic, que era o time do Olaf, falou que ele estava com a lesão e que ele iria sair do time para tratar essa lesão por um tempo
e que eles não sabiam o que era e que iriam procurar um especialista. E isso já era no ano de 2016 e a Feneric já era um extraordinário time com alto investimento. E que a gente já via ali que na época eles não tinham, provavelmente não tinham um profissional que pudesse dar suporte ao time. Eles não tinham um fisioterapeuta e que eu até lembro que já fazia umas semanas, umas 2, 3 semanas, que ele relatava dor no Twitter e que ele teve que se ausentar do time. E que provavelmente se tivesse um profissional ali dando esse suporte para o time, ele não teria essas consequências, ou com certeza as consequências seriam bem menor. E puxando esse gancho, eu até queria perguntar para vocês como está esse campo dos esportes hoje, de 2016 para cá, o que foi que mudou nesse sentido? Então, para mim, acho que cada ano vem melhorando mais, só que tem como melhorar infinitas vezes mais, né? A partir do momento que, como eu falei para vocês anteriormente, que o CNB ele começou a divulgar mais a físio, os times começaram a entender a importância, né? Então, tanto é que até 2016, 2017, nenhum time tinha físio. Nenhum time queria ter físio, né? Agora, 2020, se não fosse a pandemia, com certeza mais times iriam ter físio. Hoje, se não me engano, mais ou menos 15 times têm fisioterapeutas, tá? E se não fosse a pandemia, com certeza esse número iria estar bem mais alto. Mas Eu tenho uma visão assim também, Vitão, de pensando até agora que a ULO vai entrar com franquia e tudo mais. Então, assim, tava tudo indo a favor, entendeu? De não só a físio subir, mas outras profissões também. Exatamente. Então, você vê aí bastante psicólogo, nutricionista, preparador físico. Os times, eles estão realmente tentando montar um staff completo para os jogadores. E de uns tempos pra cá, a gente vê que, assim, do esportes explodir, parece que cada ano explode mais, você acha assim, não tem mais como explodir, e continua explodindo. É verdade. E só demonstra o quanto profissional a área tá ficando. E aí, a questão de fisioterapia, por exemplo, foi o que o Vitão falou. Esse ano era o ano pra explodir, assim, por conta da franquia. Do quanto tá sendo mais visto, né? Mas eu acho que com certeza daqui pra frente vai ser só aumentar, vão ver só times aumentarem com mais fisioterapeutas, porque é o que o tempo tá mostrando e o que o cenário tá mostrando. Com certeza. E como vocês falaram de ter essa rejeição no início dos times, então creio eu que eles devam estar encarando agora a fisioterapia não como um gasto, mas sim como um investimento, não é? Exatamente. Exato. Acho que a partir do momento que as lesões elas começam a aparecer na mídia, porque que eu me lembro assim, eram poucos casos, né, de lesões e não ficava tanto na mídia. E acho que a partir do ano passado começou a aparecer mais a ESPN, a Sport TV, outros veículos de comunicação começou a falar, ó, tal jogador teve que ficar afastado por causa de tendinite. E o pessoal não sabia o que era também, não sabe o que é uma tendinopatia, não sabe. Então, essa falta de informação também, acho que por isso que deixava os times também um pouco mais fechados para físio, né? Porque eles não conheciam muito da profissão. E daí, pô, esse ano apareceu essa coisa do Uzi, que o cara se aposentou com 23 anos. Então já liga um alerta, né? Para os jogadores também. Acho que os jogadores vendo, falam, pô, o cara é um dos melhores do mundo. E se aposentou com 23 anos, se aposentou novo. Acho que eu tenho que começar a me cuidar. Então isso daí acho que foi bom e ruim acontecer. Ruim porque a gente
a gente fica triste, né, de ver um atleta com potencial se aposentando por causa de lesão e novo, e mais bom porque também traz a importância de você ter um acompanhamento fisioterapêutico nos times. Entrando no gancho do gasto ainda, você pensa nos times que imagina o Uzi, assim, né? Para ele ser contratado foi uma grana. Aí você pensa num time todo para em conjunto ali, junto a ele, fazer uma campanha, e aí no meio disso tudo o cara vai e aposenta. Todo o planejamento que o time fez vai por água abaixo. Então é uma coisa assim que assusta, né? A gente vê tanto pela idade dele, e é triste, né? Porque o que a gente mais quer ver são os melhores do mundo jogando pra gente. Então, assim, parece que tá cada vez mais abrindo os olhos do pessoal. Sim, até porque assim como os esportes tradicionais, né? Quando o jogador ele entra em lesão, aí vem os fãs, vem os torcedores cobrando pro retorno do atleta. Sim. Aí vem os patrocinadores que investiram muito dinheiro porque eles queriam ver o time completo jogando e trazendo resultados. Então tem todos esses pontos negativos quando realmente um jogador se lesiona. Sim. E entrando até nesse gancho de lesões, como a gente pode avaliar, pelo menos do meu ponto de vista, que não estou inserido direto nesse meio, a gente vê muitas horas de treino para esses jogadores, 8 horas, 10 horas por dia em frente aos computadores. Então a gente vê muito tempo ele sentado na mesma posição, muito tempo com movimentos repetitivos, trabalhando muito a questão do punho. Você já falou também dos problemas de dores lombares, na cervical também, não é? Então a gente queria saber meio que como é que se dá as lesões nesses esportes, quais são as lesões mais frequentes, por que elas se dão, se realmente são por esforço repetitivo. Então, lembrando, né, que os jogadores, eles ficam realmente de 8 a 10, de 8 horas mais ou menos, em média, no treino. Só que a gente tem que ver que depois dos treinos, muitos jogadores têm que fazer streams, tem que ficar jogando para estar fazendo as coisas pela plataforma que patrocina ele ou o time. Então, assim, essas 8 horas viram 14 horas muito fácil. Então, acho que devido a isso, então muita lombalgia, cervicalgia, né? Então, por falar em lesões por esforço repetitivo, então tem a tendinopatia, né? Já peguei também jogador com epicondilite medial e epicondilite lateral. Peguei também jogador, principalmente de mobile, com tenossinovite de Kervine. Também um caso de bursite de ombro. Então, essas foram as lesões mais evidentes com que eu pude conviver e tratar nesses 3 anos de esportes. Sim. E até mesmo você falou essa questão do jogador mobile, que para quem não sabe são jogadores profissionais, mas que atuam jogando pelo celular. E até essa questão eu queria perguntar também para o Vitor e para a Bia, se no campo de atuação de vocês, no time que vocês atuam, se vocês também pegam essas duas modalidades, tanto os jogadores profissionais que jogam pelo celular e pelo computador. E quais as distinções biomecânicas, quais as alterações e qual a diferença, tanto para tratar e tanto para avaliar e prevenir, que vocês veem entre esses dois tipos de jogadores? Quer falar primeiro, Vitão? Quer falar aí, Vitão? Vai lá você. Bom, eu pego bastante. Tem uns lados semelhantes que, como ambos jogam sentados, né? Então, eu pego bastante dor lombar pela falta de mobilidade. Mas o que eu observo, a diferença dos dois, é mais a posição da cabeça, que ainda não tem uma posição definida, né, para jogar no celular.
infelizmente. A gente sempre tem que amenizar isso. Então eu pego muitas dores cervicais no lado do mobile, porque do lado do computador você consegue ajustar na tela pela posição da cabeça. E no Battle Royale, né, que é no celular, você não consegue. Eu, no meu caso, eu pego tanto jogadores de PC, não pego jogadores de mobile ainda, mas os planos são para isso. Mas é bom a gente observar o que o Vitor falou. São as posições completamente diferentes, né? E são demandas diferentes. Então, se a gente pensar que a gente tem o teclado e o mouse no PC, onde os jogadores eles estão apoiados na cadeira, pensando que os braços estão apoiados na mesa, tudo apoiado ali e uma mão no mouse, uma mão no teclado, são posições diferentes, são demandas diferentes. No Free Fire, se vocês pegarem a primeira Copa Free Fire que teve, né, a Liga Brasileira de Free Fire, os jogadores, cada um estava em uma posição. Normalmente, os celulares, assim, sempre perto, né, do rosto, ou com os braços, assim, os braços não estavam apoiados. A posição dos dedos difere muito, então tem jogador que joga só com o polegar, tem jogador que joga com o polegar e com o indicador. Então, assim, pensando nesses jogadores, dá pra gente comparar com, por exemplo, uma pessoa normal que utiliza bastante o celular. Lógico que não dá pra comparar, mas só pra gente ter uma ideia. Imagina você ficar horas e horas mexendo no celular lá, seu polegar não vai gritar. Então, são lesões que são um pouco diferentes, então vão ter muito mais lesões para punho e mão, por exemplo, no Free Fire e cervical, do que, por exemplo, no PC, em que a gente encontra um pouco mais de dor lombar ali, até cervical às vezes, mas em relação a punho e dedos, eu acho que o Free Fire ele tem um índice de lesão maior. Mas é como a gente tem falado, com o tempo a gente vai ver isso. Vão ser feitas várias adaptações, muito provavelmente vai ser bastante discutido ainda, mas a ideia é que as lesões elas são parecidas, mas ao mesmo tempo são diferentes, sabe? É até engraçado a gente pensar nisso, por conta mesmo da demanda do jogador. Desculpa, Bia. E comentando o que a Bia falou, ainda tá bem amadora as ligas do uso do celular. Não sei se alguém acompanha a liga de Free Fire, que é o principal campeonato brasileiro. Tem muita gente deitado no sofá jogando. Muita gente é bem mais amador, entendeu? Então isso daí fica com muito mais propício a lesões do que o próprio PC, que já é uma coisa mais profissional, que você vê nos campeonatos. Como se tivesse já um padrão, né? E aí no Free Fire a gente ainda não tem muito isso. Acho que só também complementando em relação ao mobile, né? A gente tem que levar em consideração que os celulares, eles são aqueles celulares próprios para jogos. Então eles pesam, acho que de 400 gramas a 500 gramas. Sim, Só que no campeonato, além do celular, eles têm que acoplar um cabo de áudio, um cabo do microfone, outro cabo de captação de imagem para estar passando ao vivo. Então, com certeza, esse peso aumenta. Eu não sei falar o quanto que ele aumenta, mas eu tive a oportunidade de poder acompanhar esse ano o time da Loud e eu vi que, fica um pouco mais pesado, sim. Então, tem que levar em consideração que os equipamentos extras para transmissão também são diferentes, né? Interferem no peso, né? E eu acho que eu tenho um pouco de opinião diferente do Vitor, que pelo menos nos dois times de mobile que eu atendi, atendi o time da PRG Mobile e o time da Loud,
eles têm um centro de treinamento próprio deles, então tá todo montadinho. Então, assim, pelo menos no caso da Loud e da PRG, são infraestruturas bem mais profissionais, assim. Tive Não, uma Vitor, experiência tô muito falando boa. tipo, em si das organizações, do Tá. próprio campeonato. Sim. Tipo que nem a Fúria também tem tudo Sim. arrumadinho, bem profissional. Entendi. Mas eu não sei se você já chegou a acompanhar algum jogo. Às vezes aparece na tela do canto, tipo, ao vivo o pessoal jogando. E Sim. tem muitas organizações ainda que o pessoal fica jogando no sofá, deitado. Tá. Não sei se você já reparou. Não cheguei a reparar isso, Vitão. Então, acho que até por esse gancho a gente vai vendo também que a gente tem que tratar cada atleta como se fosse único, não é? Sim. Trabalhar na especificidade dele, como ele joga, qual a posição que ele fica, como ele atua dentro do jogo também, quais são os movimentos que ele mais realiza e utilizar isso ao nosso favor, a gente como fisioterapeuta, né? Mas eu discordo um pouquinho porque você tem que tomar um pouco de cuidado no que você vai ajustar no atleta. Porque o atleta, ele pode reclamar que o rendimento dele caiu muito. Daí ele vai reclamar muito e daí você tem que pensar em outros planos, entendeu? Às vezes você pode... Então, você tem que tomar bem cuidado no que você vai ajustar. Você tem que convencer ele, ele tem que ser um pouco de mente aberta, você vai convencendo aos poucos a ele a ver uma posição confortável que ele renda jogando, ao mesmo tempo que você vê que ele está numa posição relativamente que não tenha uma lesão ao longo dos anos. Sim. Isso é uma coisa que acontece muito, eu acho que em todos os esportes, né? Em relação a própria biomecânica mesmo do movimento. E acho que existe uma certa discussão também se mantém a biomecânica do atleta ou se altera, porque se ele já tem um desempenho assim, vai alterar, vai cair o desempenho dele, enfim. Mas eu acho que, como você falou, a gente tem que balancear e equilibrar isso, né? E alterando aos poucos e realmente, às vezes é muito difícil trabalhar isso no atleta, porque normalmente eles têm a cabeça dura, assim, né? Sim. Só para ajudar o pessoal que está ouvindo o podcast, a posição ideal do teclado, onde todo mundo considera o ideal, é o teclado na horizontal. Jogadores de FPS, que são uma modalidade que o pessoal joga de tiro, os jogadores, muitos jogadores, eles não usam o teclado na horizontal, eles usam o teclado inclinado, na diagonal. Sim. Então, acho que por isso que o Vitor, eu concordo com ele também. Se a gente chegar e falar para o jogador de FPS que sempre jogou com o teclado inclinado, falar, melhor você colocar o teclado nessa posição da horizontal, porque não vai estar sobrecarregando muito o seu tendão, tal, mas ele vai falar, mas se eu jogar no teclado na horizontal, parece que meu desempenho diminui. E realmente, se o cara joga na horizontal, sim, é muito diferente, entendeu? Então, acho que é o maior desafio hoje do fisioterapeuta de você colocar uma ergonomia eficiente sem prejudicar o desempenho. Prejudicar o desempenho do atleta. Eu sigo a linha ainda de que você imagina que você precisa adaptar para que o jogador sinta melhor na posição em que ele está. Então é muito difícil você pensar nisso. Ainda pensando em desempenho. Então, você juntar todas as coisas é algo que exige tempo, exige paciência, exige conversa. É uma coisa que tem que ser adaptada ali nas micras, assim, detalhes, sabe? Então, eu concordo totalmente com o que vocês falaram. Eu acho que é o maior desafio hoje pra gente é isso. E, tipo, qualquer alteração que for feita ali dentro, né, da biomecânica do atleta ali, eu acho que vai
exigir aquela readaptação, né? Porque eu acredito que no caso, no meio dos esportes eletrônicos, tem a questão também do conforto, né? Do apoio que ele tem, onde aquele apoio vai favorecer com que ele consiga manusear para a função dele, né? Então, qualquer alteraçãozinha da postura, da biomecânica ali, acho que ele vai exigir que ele passe por um processo de adaptação. Eu acredito que isso seja algo que vai alterar, né, o desempenho dele no jogo e tal. E pegando esse gancho da Bia, qualquer readaptação exige tempo também, né? E tempo nem sempre é algo que a gente tem a nosso favor. Uhum. Esse que é o problema do tempo. Que você tem colocado dos dois lados da balança. A organização, ela vai avaliar os seus jogadores pela performance durante os jogos e treinos. Se ele não tá performando bem, a org já vai ficar meio, cutucando ele e cobrando ele, entendeu? Então a gente tem que ficar sempre nessa balança aí, pensando dos dois lados. Sim. A gente tem que pensar tanto no lado do atleta quanto no lado da org, da comissão, Sim. né? E pegando esse gancho que a gente havia falado anteriormente também, a gente vê muito sobre padrão de biomecânica na corrida, né? Que acho que até um dos esportes acho que mais fáceis, mais introdutórios de você avaliar um padrão biomecânico, porque você tem ali o atleta meio correndo e tal, e numa esteira, por exemplo, é de uma fácil avaliação. E a gente vê muito, em muitos corredores, eu pelo menos na minha prática clínica da faculdade, eu como graduando, já peguei muitos corredores e a gente via muito padrão biomecânico alterado e tal, só que também tinha essa questão, se a gente deixa esse padrão, ele fica com dor, porém se a gente altera o padrão, ele perde desempenho ou se sente desconfortável. Então, eu entendo esse ponto que vocês falaram de colocar na balança, né? O que é que eu posso adaptar da cinesia dele de jogo, da cinesia de treinamento dele, e o que é que eu posso me adaptar a ele para permitir que ele performe bem naquele padrão biomecânico, né? Sim, é mais claro, né? Se o jogador ele adquirir uma lesão devido a essa má postura, com certeza o papel do físio ele Sim, é isso. ser mais rígido, né? Falar, não adianta a gente fortalecer, fazer tudo isso se o que está causando o que está piorando essa sua tendinopatia é essa má postura. Então você tem que corrigir. Então, assim, é claro que tem casos que a gente tem que ser um pouco mais também. Acho que rígido é uma palavra muito forte, mas a gente tem que ser um pouco mais focado, assim, tá falando isso pro jogador. Falar, enquanto você não arrumar isso. A cobrança tem que ser maior. Né? Então, se você não arrumar isso, você não vai recuperar nunca. Então, tem que mudar. Assim, eu nunca cheguei ao ponto de falar isso para um jogador, né? Ainda bem. Mas, assim, eu acredito que futuramente vai começar a aparecer muita coisa desse jeito. Um negócio que eu tenho percebido, Vitão, em relação a, por exemplo, os jogadores, eles acatarem as orientações que a gente faz sem pestanejar, né? Sem hesitar. Então é uma coisa que tem facilitado muito. Eles acatam muito da nossa orientação e a gente vê que é feito, realmente. Eles vão atrás para fazer, para tentar se atentar, e isso é muito legal a gente ver. Não, com certeza. Eles são... A partir do momento que eles pegam confiança em você, cara, eles são muito disciplinados. Então, tudo que você orientar, eles vão fazer, assim, direitinho. Então, isso daí é o que a Bia falou, ajuda muito também. Sim. Quando o cara tá focado, a disciplina vem junto, né? Que quando o cara tá com dor, algo que atrapalha ele dentro do jogo, ele quer se recuperar o mais rápido possível. Sim. Com certeza. E isso faz com que ele siga a nossa linha também. Com certeza. Com certeza. E
E agora, mudando de assunto, eu queria perguntar para vocês qual a importância assim da ergonomia dentro da prática clínica e dentro da prática no treinamento dos jogadores e como ela é inserida nesse contexto. Então, acho que isso daí é um tema muito polêmico no esportes, parte ergonômica, né? Porque eu falo que nenhuma ferramenta ergonômica hoje ela é funcional para os esportes. Por que eu falo isso? Porque acho que até as ferramentas ergonômicas para determinadas profissões, elas são falhas, né? Porque, por exemplo, você não vai pegar uma ferramenta ergonômica para o pessoal que trabalha com telemarketing, para o pessoal que é atleta de esportes. Por que eu falo isso? Porque o mouse é diferente, o teclado é diferente, porque o pessoal do marketing, ele não vai ter, do telemarketing, não vai ter um teclado mecânico, ele não vai ter um mouse mais leve. E eu acho que é outra coisa que é fundamental. O pessoal os atletas de esportes, eles clicam até 5, 8 vezes mais que o pessoal de telemarketing. Então, tem muitas variáveis que não encaixam, né, nos esportes. Então, acho que também outra dica dos fisioterapeutas que estão querendo entrar é começar a desenvolver alguma ferramenta ergonômica própria para esportes. Até entrando nesse gancho aí, então, pensando em ferramenta ergonômica, pessoal, que normalmente a gente pode ver, se vocês procurarem até no Google, ergonomia para escritório, por exemplo. Você vai ver o cara todo retinho lá, bonitinho, o teclado lá retinho, o mouse retinho, o computador a 1 metro de distância do cara. Então é assim, quando a gente pega e fala de uma pessoa que trabalha com administrativo 8 horas por dia e coloca na balança o cara que trabalha com esportes 14, 15 horas no dia, cara, não tem nem como comparar isso. Então, assim, entra muito no que o Vitão falou de demanda. É do que o cara precisa para ele se sentir bem jogando e ele se sentir confortável a ponto de exigir do desempenho dele. Não tem como comparar. Então, pensando na ergonomia pura, assim, né, lá do cara do escritório, é muito difícil você implementar isso e nem dá, não é viável. A única coisa que eu utilizo, assim, comparado ao escritório com esportes, que dá para fazer é o monitor. De cara, resto, eu vou te falar, utilizo. eu achei um mundial esses dias, gente. O cara, sem brincadeira, o cara, se ele tava com o monitor a 5 centímetros dos olhos, muito. Sim, é bizarro. Então, assim. Eles ficam muito colados, principalmente os de FPS, né, Bia? Sim, porque o cara precisa de uma atenção, de um foco, de um campo de visão maior. Aí o cara vai e faz o inverso, né? Ele coloca o negócio mais perto. Então, assim, alguns jogadores a gente consegue implementar sim, Vitor. Eu até dei algumas orientações em relação a isso, mas eu acho que outra coisa legal também é o apoio do pé. Muitos jogadores não fazem o apoio do pé. Assim, não precisa nem comprar alguma coisa. Aí, dica pro pessoal que tá ouvindo o podcast. Pega uma caixa de sapato. Você percebeu que a cadeira, quando você senta, o seu pé não encosta no chão? Pega uma caixa de sapato ali, pumba, já foi. Então, são pequenas coisinhas ali que já ajudam. Ajustes, né? Esse negócio do pé realmente é muito importante. Eu, como profissional da educação física, às vezes boto um aluno para fazer um exercício em uma máquina sentado e às vezes essa máquina é maior do que as pernas dele. Então, o que a gente faz? Pega um step e ajusta, né? Para ajustar a altura e ele se sente muito mais confortável. O desempenho dele melhora também. A chave do negócio é o ajuste, gente. Exatamente. E eu acho que essa questão da ergonomia, fazer uma comparação assim, é parecido com o agachamento. Em relação a ângulo de agachamento. A gente, quando agacha mais, a gente consegue mais desempenho, digamos assim, né? A gente tem mais amplitude de movimento, a gente trabalha mais musculaturas. Consequentemente, a gente também pode forçar um pouco mais algumas articulações, alguns lombar, enfim, o próprio quadril também. E então a gente tem que botar na balança, né? Ver o que é que vai ser melhor custo-benefício.
que Sim, e foi aumente o até- desempenho dele e que evite uma possível lesão. Sim, com Sim, certeza. sim, foi o que vocês falaram. Cada jogador é um jogador. Não tem como você tratar um jogador igual ao outro. É. Muito Uhum. difícil. E mudando de assunto agora, eu queria saber qual a importância do profissional fisioterapeuta ele estar conectado com o jogo. Ou seja, ele tem o conhecimento dentro do jogo. Porque a gente vê que nos esportes tradicionais, isso é de suma importância no sentido de, o que é que meu atleta faz em jogo, por exemplo. Se ele é um profissional de futebol, se ele é goleiro, ele vai ter uma biomecânica, toda a alteração vai atuar completamente diferente se ele é um lateral esquerdo, por exemplo. Então, qual a importância do fisioterapeuta ele conhecer esse contexto do esporte eletrônico, ele saber qual a função do seu atleta dentro de jogo, ele saber o que é que seu atleta faz, o que é que a modalidade que o seu atleta pratica vai pedir dele, né? Sim. Eu acho que o principal ponto é você saber diferenciar as lesões de cada modalidade. Por exemplo, o MOBA, que é o League of Legends, os jogadores eles têm que ficar clicando muito, botando o botão direito e esquerdo do mouse, que eles precisam ficar movimentando o personagem deles. E os movimentos do mouse, geralmente, eles são curtos, mas eles são bem rápidos. E eles, assim, eles só utilizam algumas teclas do teclado. Já no FPS, que é o jogador de tiro, os jogadores, eles não precisam ficar clicando muito no mouse, eles só clicam quando vão atirar. Só que os movimentos, eles são mais amplos. Então, assim, eles movimentam muito mais o ombro, por exemplo, e só que a sobrecarga na mão esquerda do teclado ele é maior do que o pessoal do mobile. Então, assim, é muito importante o fisioterapeuta gostar também de jogar para ele começar a entender também o que se passa, né, em determinado momento do jogo. Então, isso daí vai contribuir bastante para você fechar um diagnóstico. E não só as modalidades, né? Pensando em posição. Isso. Então, você no FPS ali, você tem um cara que é suporte, você tem um cara que é frag. Cada posição tem uma forma de jogar diferente. Indo um pouco mais longe na discussão, imagina, por exemplo, diferenciando o que o Vitão falou aqui, no MOBA utiliza-se muito mais, né, o mouse, no FPS muito mais o teclado. A gente pensa que aumenta o número de teclas, às vezes no mouse, o DPI do mouse, então conforme você faz aquele arrasto do mouse, de precisar de um movimento um pouco mais amplo, tem jogador que não utiliza desse DPI baixo, que seria o movimento amplo, tem jogador que usa o DPI mais alto, e aí são pequenos movimentos com punho, então uma discussão assim bastante ampla, pensando nisso. Sim. Para cada modalidade, cada posição, qual a forma que o jogador está jogando, posição de periféricos, é tudo muito, muito detalhado e individualizado. Então, no caso, seria correto afirmar, por exemplo, que cada posição, né, que o jogador assume teria uma facilidade para um tipo de lesão. Isso poderia favorecer, no caso, o tipo, a posição que o jogador, né, a função que ele tem na partida, seja de MOBA ou de FPS. Sim, pensando na demanda que ele faça, sim. Sim, com certeza. Outra coisa interessante de você saber qual jogo que entender um pouquinho mais, o Vitão, o Kenji, ele pode até falar um pouco mais pela experiência, que a linguagem. As linguagens de cada modalidade é totalmente diferente do que a gente está falando agora normal. Eles têm umas expressões, linguagens que você tem que entender do decorrer do ambiente que você está e do jogo que você está também. É verdade. Mas aí, dos três aí, quem é o melhor jogador?
Aí é com os dois, viu? O meu negócio não é nem Sim. PC, meu negócio é PS4. Olha, eu posso falar o seguinte: no FPS, Assim, em FPS de tiro, a Bia, ela joga muito. Via de FPS. Eu já sou. O Vitão é do LoL. A gente arrisca. E o Victor é da vida, né? O cara é o jogador. Que definição maravilhosa. O que ele não joga no LoL e nem no FPS, o menino joga na vida. Então, assim, olha a propaganda que você tá fazendo, não faz isso. Mas também é importante, né? Agora falando um pouco mais da parte não técnica, mas uma parte mais de torcedor, né, cara? Você conhecendo o jogo, assim... A experiência muda completamente. A experiência muda completamente. Que você o fala, atendimento muda completamente. Então, e você torcer, né, cara? Às vezes você fala, pô, o time ele começou perdendo, mas se você entende o jogo, fala, mais calma, dá pra virar, entendeu? Então, assim, acho que essa emoção, assim, de tá fazendo parte disso de alguma forma. Então, cara, isso daí é muito bom também. Sim. Por isso que eu falei a questão da linguagem, né, que a gente tem que conhecer, porque como a gente não é médico de nossa, beleza, falou, a gente fica lá por um tempo, a gente tá lá junto, então a gente tem que ficar mais próximo do jogador, até para você ter poder de convencimento de que nem a da ergonomia, essas coisas. Então você tem que saber muito dessas expressões, tem que estar lá acompanhando. É bem engraçado. A verdade você precisa mostrar pro cara que você sabe o que você tá fazendo. Sim, então, assim, por exemplo, eu vou falar por mim, mulher, no cenário de esportes. A gente já tem, entre aspas aí, ou não aspas, né? Um preconceito quando você bate o olho e fala assim, a mulher jogando. E tem gente que já fica meio assim. E ainda a mulher nesse cenário é um pouco difícil, é um pouco complicado, mas se você mostrar pra ele, independente de ser homem ou mulher, mostrar pra ele que você sabe o que você tá fazendo, você conhece o jogo e tudo que ele te perguntar, você vai conseguir responder porque você tem conhecimento disso tudo, aí, rapaz, o negócio é confiança dali pra cima. Então, é de suma importância você saber o que você tá aplicando e aonde você tá aplicando. Uhum. No caso, puxando um pouquinho mais para a área que eu tenho mais domínio, que é educação física, como é a relação da fisioterapia com a preparação física? Eu acho que os dois andam juntos, porque né? o professor de educação física, ele é uma extensão da física, porque assim, a gente vai deixar o jogador funcional para a atividade que ele exerce. Mas se ele parar de fazer os exercícios, vai voltar tudo. Então, assim, o profissional de educação física, ele é muito importante para ele dar continuidade, né? Então, assim, você vai reabilitar o cara, você vai deixar o cara 100%, sem dor, sem nada. Só que daí cabe o profissional de educação física dar continuidade, né? Então, começar também a fazer trabalho melhor de fortalecimento e tal. Então, isso daí andam muito juntos. Então, acho que o próximo passo de time de esportes, eu acho que é começar a implementar também um educador físico. Inclusive, tem o Felipe Moreira, ele atende alguns atletas da Team Liquid. Então, ele começou o ano passado. Então, acho que vai começar também, outros times vão começar a querer ter também personal, né? E não só pensando em segmento de lesão, por exemplo, em membro superior e tronco, né? Mas assim, como um todo. Pensando já no que a gente tinha falado de qualidade de vida, exercício físico é qualidade de vida. Sim, então, o preparador ele precisa estar ali com os jogadores e com o físico no trabalho em conjunto e é otimizado esse trabalho, entendeu? Com o preparador físico fica ainda melhor. E qualidade de vida e bem-estar também está diretamente relacionado com o psicológico e o desempenho do atleta. Sim.
E o próprio desempenho mesmo, né? Com fortalecimento muscular, ele vai se sentir mais. Ele vai se sentir melhor preparado. Por exemplo, no FPS também, existe um nível de concentração. Eu falo FPS porque é o que eu acompanho. Mas existe um nível de concentração muito alto, então os jogadores eles têm que ter um tempo de reação muito alto também. Isso é possível ser trabalhado na preparação física. Então, acho que é muito importante também o preparador físico nesse sentido, né? Porque ele, além de trabalhar junto com o fisioterapeuta, de extensão ao trabalho do fisioterapeuta, ele também consegue, de outras formas, melhorar o desempenho dos jogadores, né? Isso. Com certeza. Sim, sim. Certo. E só para mudar um pouco o assunto, e eu queria fazer uma pergunta a respeito de como é a rotina de vocês. Porque nos esportes tradicionais, geralmente o fisioterapeuta ele está totalmente inserido ali na rotina do atleta, em todos os treinamentos. Ele faz aquele acompanhamento diário e eu queria saber como é essa relação de vocês com o eSports, porque vocês também não atuam apenas com um time. Vocês atuam com, dependendo da organização, né? Vocês podem atuar com um time de mais de uma modalidade. Sim, sim. Sim. Então, geralmente, no meu caso, eu começo a fisioterapia sempre após os treinos, né? No mobile, no Free Fire é um pouco diferente, porque os treinos deles são diferentes. Então, eu acabo atendendo uma parte dos jogadores antes do treino e outra parte após o segundo bloco de treinos, digamos. Então, já no LoL não, no MOBA, né? Eu atendo os jogadores após os treinos deles. Então, mais ou menos, a fisioterapia começa por volta das 8 horas da noite. E o FPS, que é o Rainbow Six, geralmente os treinos acabam umas 6 horas da tarde. Então, começa o atendimento às 6 horas da tarde. Entendi. Então, deu para entender bem pelo que vocês falaram. Claro que a gente tem um tempo curto. Se a gente fosse realmente falar tudo, a gente teria que fazer umas 3 temporadas da Netflix aqui. Falar sobre... Vixe, se você fosse falar da história do Vitão, então ia ser no mínimo 8 temporadas. Mas aí ia ter que ser publicado depois das 10. Não. Fora o tempo que a gente ia ter para conseguir, né, marcar o... Exatamente, que a agenda é cheia. Aí é o Cage que é 8 temporadas, certeza. Não, a primeira temporada acho que dá pra ser qualquer horário, porque a primeira temporada é quando ele tava querendo entrar nos esportes, então ele veio todo... ele veio mó culto me mandar e-mail. Oi, senhor Dr. Vitor Kenji. Senhor doutor. Eu falei, caramba, cara. Eu gostaria de saber se, porventura, se não for Nossa te atrapalhar, Senhora. se eu poderia fazer um estágio com o senhor, poderia estar contribuindo. O cara veio muito culto. Daí depois que ele entrou... O pior que isso é verdade. O cara veio... Pior que, sério, gente, eu acho que eu ficava enchendo o saco do Kenji no Instagram. Era toda vez que ele postava alguma coisa, eu mandava mensagem. Nossa Senhoria. Mandou a redação do Enem ali no e-mail. Ele era muito culto, cara. Eu falei, pô, esse cara é muito metódico. Depois que, até quando no workshop eu abri um presencial no final do curso, daí foi a Bia. A Bia eu conheci ela numa palestra. Foi a primeira palestra sobre fisioterapia nos esportes. Sim. E daí foi a Bia, foi o Wendel, o Guilherme. O Bruno foi também? Não, Brunão não. Na minha palestra foi, mas no final do workshop não. Ah, tá. O Gui foi. O Gui, o Wendel, você, o Vitão.
até lá ele tava mal comportado, cara. O cara, tipo, a gente marcou 7 horas, o cara chegou 6 horas. Ah, não foi que não teve. Não, mas eu cheguei 6 horas. Ele ficou sentadinho lá, não é não, Bia? Ele ficou todo quietinho, todo ali, sabe? Todo encolhidinho ali, daqui a pouco, blá! Não, depois, filho. Depois eu... Não sei o que aconteceu. A intimidade muda as pessoas, rapaziada. É verdade. Mas aproveitando essa questão aí dos cursos, se vocês quiserem falar um pouco, se vocês têm algum curso para apresentar para a galera aí, Até pode ficar à vontade. parabenizar o Kenji, né? Porque a gente sabe como é importante essa disseminação de conteúdo, até pela Com certeza. fisioterapia no eSports ser algo que realmente é algo novo, né? Então, Cara. quem tá desde o início aí, é muito bom estar passando esse conteúdo, tanto para a gente que é graduando, quanto para quem já é graduado e tá buscando sua área, né? Seu lugar ao sol. Falando como uma pessoa que foi atrás do Vitor no assunto, eu não tenho nem palavras para agradecer ele sabe. Toda vez que tem alguma coisa eu tô lá agradecendo ele, porque assim, a nossa área é uma área que, querendo ou não, ela ainda não é super, hiper, mega conhecida e reconhecida. E ter pessoas como ele, principalmente no meio novo, em que ele dá oportunidade para as pessoas, ensina as pessoas para conseguir entrar num ramo em que ele, assim, é um dos mais, se não o que tem mais tempo nesse ramo, é de, sabe, bater palma de pé, porque o cara de uma humildade, assim, que jamais vi. Valeu. E desde o início, assim, desde palestra, desde curso, ele quer ajudar você e quer ajudar a fisioterapia a crescer. Sim. Não só nos esportes, mas o curso em si, né? A graduação em si. Então, o que o cara fez aí é histórico. Eu também sempre falo com o Vitão que tem uma partezinha lá que eu tô graças a ele. E a gente também tem uma responsabilidade, porque, querendo ou não, Que é o nome dele, a né? gente é meio que a segunda leva de físio no esportes, né? Que tem o Vitão, que é o pioneiro, o Brunão, O Gustavo, o né? Gustavo. E daí a gente também tem a responsabilidade de que o esportes, ele é um grupo bem fechado. Então, Sim. todo mundo se conhece. Então, você tem que fazer um bom trabalho, Isso é verdade. como o Vitão fez, o Brunão fez, e abriu portas pra gente entrar, e com certeza a gente abriu portas para várias outras pessoas pelo nosso trabalho. Então, não é só porque o Vitão indicou a gente para ir para uma organização que a gente não tá lá só porque o Vitão tá tá meio que protegendo a gente. A gente tá lá também para fazer uma puta de um trabalho. Sim. A gente tem que mostrar resultados, porque a gente também vai ser responsável para as outras organizações terem fisioterapeuta também. Exatamente. E a ideia do workshop, ela surgiu porque muita gente, físio, os estudantes de físio, eles vinham perguntar como é que você fez para entrar em time de esportes? Me fala como que você fez o projeto, como que exercício que você teve que adaptar da fisioterapia convencional para esportes. Então eu falei, por que eu não montar um workshop e passar toda essa informação para o pessoal? Então a ideia do workshop foi por causa das dúvidas que muita gente tinha. E a gente viu que realmente abriu portas para outras pessoas, né? A Bia e o Vitão aí são provas vivas disso. Sim. Sim. O Wendel, ele chegou a atender o pessoal da Kabum, o Guilherme, conseguiu atender também o pessoal da Cade. Da Team One também, agora, recentemente. Então. Só o Davidson, né, e a Tamires, que eles não... Como, assim, o pessoal que não mora em São Paulo fica um pouco mais difícil, porque a maioria dos times, eles residem em São Paulo porque os campeonatos acontecem em São Paulo, tá? Mas, assim, para quem mora fora de São Paulo, eu sempre falo para estar procurando
as ligas universitárias de esportes que acontecem no Brasil inteiro. Então, às vezes você quer ter uma experiência de estar em um time de esportes, ver alguma universidade que tem time para vocês estarem fazendo esse trabalho. Eu acho que é o ideal. Eu acho que eu só conheço um time de esporte, pelo menos do que eu acompanho, que não time realmente que joga os principais campeonatos que não seja da região de São Paulo. Ou então que não seja que jogue, que como é esporte, muitos times também tem, cada um joga da sua residência, né? Sim. Então a Rensga, ela fica em Goiânia. Só que com esse negócio de franquia, eu acredito que se eles forem aceitar. Que nem a Havan. A Havan era do Rio Grande do Sul, não era? Rio Grande do Sul. É Santa Catarina, não é? Eu tava pensando na Havan mesmo, que eles eram a antiga Redemption, né? Não. A Redemption é um time e a Havan é outro. Não, mas eu falo da line-up no CS, pelo menos, se eu não me engano, eles eram da... Tá. Então, daí, se vocês verem a infraestrutura que eles vão montar em São Paulo, acho que vai ser a maior infraestrutura aqui do Brasil. Porque acho que a América Latina, né? Brasil, então, né? Exato. Porque o que eles estão projetando é grandioso. Isso o vovô da Havan. E velho da Havan. Isso só contribui por esporte. Vocês veem como ele é, né? Vocês estão vendo? Você viu A gente tá há 1h30 aqui e ele já cria essa intimidade do outro. Vocês estão entendendo? É porque todo mundo conhece a Havan pelo vovô da Havan, do velhinho da Havan. Aí, ó. Eu acho que a Havan fazer uma infraestrutura dessa, acho que só contribui ainda mais com certeza para os esportes. Então, a Bia foi falar agora do Pacaembu, né, Bia? Para quem não sabe, foi anunciado agora que o Pacaembu ele vai fazer um complexo, né? Vão montar uma estrutura voltada para campeonatos de esportes. Então vai ser uma arena onde vão ter lugares para torcedores e tá aí prometendo assim uma super hiper mega estrutura também. E aí pensando, por exemplo, nos embaixadores, né? Então tem o Gordox, o BRTT, tem até, se não me engano, um jogador de Free Fire, não me lembro o nome dele, Brabox. mas a Cherry Gums, por exemplo, sim. É o Brabox, que é o... E a Mayumi, que jogou, né, o CS da NTZ, ela era do CS ou do LoL? Não, CS, LoL. LoL, que ela jogou pela INTZ, então assim, são grandes nomes que estão apoiando, né, essa novidade, e é muito legal a gente pensar que, o Pacaembu é um estádio de futebol histórico e que tá abrindo portas para o esportes, então assim, a gente só tende a crescer. Quanto mais organizações, mais querendo ou não, mais investimento no cenário, mais reconhecimento a gente vai tendo. E aí foi como eu disse, não só fisioterapia, mas como nutricionistas, psicólogos, preparadores físicos e um staff completo. Então, aquela brincadeira do 2019, boom dos esportes, aí no ano seguinte, boom de novo, e mais boom. Então, assim, tende só a crescer. Esse cenário é um dos mais rentáveis e mais que tem mais a crescer aí dos próximos anos. Realmente é um potencial de crescimento absurdo. Eu vejo direto todas as matérias, esse é o ano do eSport, e a cada ano realmente surpreende com algo novo. Sim. E os esportes, eles estão sendo até cotados em futuramente começar a virar modalidade olímpica. Olímpica, sim. Tá em tramitação, inclusive. Sim. Eu tinha visto isso mesmo. Nos Jogos Asiáticos do ano passado, se eu não me engano, eles já tiveram já. Uhum. Então, assim, questão de tempo. Então a gente pode ver realmente que é uma área com um enorme potencial de crescimento. E bem, é com isso que a gente vai encerrando o episódio de hoje. Se você quiser saber... Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de encerrar, né? Sim. No caso, como vocês falaram, né, que é uma área que
não tem todo aquele reconhecimento, né, que deveria, né? Então, supondo que eu hoje estou concluído, né, peguei minha carteirinha do grafito. Aí sim! Boa. Eu sinto interesse em me inserir nessa área. É tipo, qual seria o meu direcionamento em relação a curso? Não logicamente procurar um local para exercer a função, mas sim a buscar conhecimento. Qual seria o meu direcionamento para isso? Como foi que aconteceu? Como é hoje em dia, né? Como é que funciona? Eu acho que quanto mais cursos você fizer, mais vai agregar no atendimento. Que nem acho que o Vitor, ele falou muito bem isso, que o esportes é um mundo muito pequeno. Se você não presta um bom atendimento, isso daí vai influenciar negativamente na sua carreira, né? Então, acho que o que eu falo para todo recém-formado, cara, investe em curso. Então, claro que você não precisa fazer todos os cursos de uma vez, mas vai fazendo os cursos que você vai achando que tem necessidade de estar fazendo nos times. Então, por exemplo, a Bia está fazendo agora uma pós em esportiva, né, Bia? Em ortopedia, Aí, isso. orto. Então, pô, um outro curso que eu indico, osteo, quiro, que hoje está em alta. Então, isso daí vai ajudar muito os jogadores. O Vitão, ele tem o curso de dry, né, Vitão? Sim. Então, acho que Não só isso, mas a acupuntura também. acupuntura, o Vitor Kenji tem até uma pós nisso. Isso. Eu pretendo fazer uma pós de acupuntura e agora tô fazendo curso de auriculoterapia. Sim. Que é acho que é um Mate, um Mulligan, um RPG. Então, assim, liberação miofascial, tudo que vai estar agregando. E você também, acho que cabe ao físio trazer também novidade para o jogador é bom. Então, acho que você cresce em conhecimento e também ajuda muito o time com seus atendimentos. Sim. E imagina que você tem lá o tempinho com cada jogador, ou até mesmo com um grupo, que você pense que você tem um leque de opções para você trabalhar. Então, quanto mais coisa você tiver para agregar, melhor. Sim, entendeu? Então, é algo que não se prende muito a buscar algo exclusivo só dessa área de fisioterapia, mas sim os conhecimentos adaptados para a área, né? No caso, para exercer, que seria essa a ideia também, né? Sim. Sim. Com certeza. E até falando da questão de Mulligan, que o Kenji falou, a gente vê o que a Bia falou, né? De ajustes nesse sentido. Trabalhar com ajustes. Exatamente. Cada curso, cada aprimoramento que você faz é uma ajuda que você tem. Então, hoje acho que... desculpa, Bia, pode falar. Não, pode falar. Não, fala você. Não, eu só ia falar sobre o que a gente tem falado. Eu falo então, brincadeira. Olha ele. Ah, como ele vem. Olha. Acho que com o Vitão, o Crefito pegou a carteira do Vitão. Ele já rindo já. Esse daí é terrível, viu? E aí era só isso mesmo, em relação a adaptação, pensar em alguma coisa, ergonomia. Cada ferramenta vai te ajudar em alguma coisa e vai beneficiar o jogador. Hoje eu vou fazer uma sessão de 20 minutinhos de acupuntura, por exemplo. Ou vou fazer uma manipulação utilizada na quiro. Então, cada dia você vai utilizar de alguma coisa para a queixa que ele tá te mostrando e para adaptação que você queira fazer. Então, é muito, muito, muito legal cada coisinha que você tem. É verdade. Isso aí. Eu ia falar isso mesmo, Bia. Você tirou as palavras da minha boca. Estamos conectados. Sim. E é com isso que a gente vai encerrando aqui. Se você quiser conhecer mais sobre o mundo da fisioterapia inserida no esportes eletrônicos, você pode seguir os três, né, nas redes sociais. Para quem está no YouTube, o Instagram dos três estará na descrição do vídeo. E para quem está no Spotify ou nas outras plataformas, você pode procurar até no Instagram da gente, que estará com a marcação dos três, né? Então, sigam os três para conhecer mais esse mundo. E o Vitão também, você também pode procurar no Tinder, né, Vitão? Nossa, louco. Se lascou, agora lascou.
Ai, gente, O precisa meu fazer isso Tinder mais vezes, gente. é só 10 quilômetros daqui, gente. Brincadeira. Tô brincando, tô brincando. O Pro você pode escolher a localização, o passarinho cantou. Passarinho contou, né? André, você tem que falar para as mulheres que querem conhecer o Vitão, não se atrelarem a essa coisa de distância, por isso que tem o Instagram dele, né? Pode mandar DM, fala aí, André. Não posso falar assim não, pô, tem que vender o Instagram dele. É verdade. Vitão, faça sua propaganda agora. Agora é o momento. Se quiser me seguir, siga Vitor Kenji. Valeu. Quem difícil. Kenji fez isso. Mas isso aí, galera. Muito obrigado pelo papo. Vocês realmente expandiram nossa mente para a respeito dessa área, e não só a nossa, mas tenho certeza que para todas as pessoas que escutaram esse podcast. Então fica aqui meus agradecimentos à Bia, ao Vitão e ao Kenji também. E é isso aí. A gente, ao longo dessa semana que esse podcast foi pro ar, a gente vai soltando também coisas relacionadas aos esportes eletrônicos para você ficar mais ligado. E aí